Olá, professores! Nesse vídeo, vamos explorar todo o ambiente da turma, explicando cada um dos separadores e funcionalidades que podemos encontrar. Na parte superior da turma, nós vamos encontrar 4 separadores: mural ou stream, atividades ou trabalhos, pessoas e classificações ou notas. Estamos então no primeiro separador e, antes de explicar esse separador, importa fazermos as primeiras configurações da turma. E como é que fazemos isso? Clicando na roda dentada, onde nós vamos encontrar os detalhes já definidos para a turma inicialmente. Lembrem-se que eu disse que haviam 2 possibilidades de configuração ou organização das turmas, sendo uma delas por disciplina, na qual somente o professor e os alunos participam, e as turmas com a presença de todos os professores. Nesse caso, vou considerar uma turma com todos os professores, então eu vou tirar a minha disciplina, Educação Física, e vou pôr turma, como já tinha explicado no vídeo anterior. O restante eu não vou mexer, vou deixar. Pronto, o que nós encontramos aqui? Encontramos o código da turma e, carregando no código da turma, nós vamos encontrar exibir, copiar, redefinir e desativar. Eu irei explicar a função desse código num próximo vídeo tutorial. Mural. Temos aqui algumas opções. Os alunos podem postar e comentar. Os alunos só podem comentar. Apenas professores podem postar ou comentar. Eu geralmente seleciono a segunda opção. Os alunos podem comentar as tarefas que foram publicadas pelos professores. Atividades no mural. Mostrar atividades, mostrar os anexos e detalhes, mostrar notificações condensadas e ocultar notificações. Geralmente, para ficar um ambiente mais limpo, eu seleciono a segunda opção, que as notificações são condensadas, e se o aluno quiser saber um pouco mais sobre a tarefa ou a informação, basta ele clicar na informação que ela irá abrir. Então eu deixo a segunda opção. Depois nós temos aqui mostrar itens excluídos. Geralmente eu também deixo desativado, porque não tenho interesse nos itens excluídos, até porque os itens só podem ser excluídos pelos professores. Depois entramos numa parte que eu irei aprofundar no futuro, mas que nesse momento irei fazer só uma breve consideração. Tem a ver com a avaliação. E relativamente à avaliação, o cálculo das notas, nós temos basicamente 3 opções: sem nota final, total de pontos e ponderada por categoria. Sem nota final será a melhor opção para as turmas que são configuradas para a presença e a participação de todos os professores, ou de um grande grupo de professores. Total de pontos irá dar uma nota final ao aluno baseado na média de atividade. Se eu trabalhar só com a minha disciplina, pode ser uma vantagem. E ponderada por categoria. Nesse caso, eu posso atribuir diferentes categorias para os alunos. Aqui eu tenho um botão para o aluno ter conhecimento ou não da sua nota final, vai depender daquilo que o professor decidir, e depois, se eu for trabalhar por categorias, eu vou adicionar então as diferentes categorias, considerando que eu vou fazer uma explicação numa configuração de turma onde todos os professores estão presentes. Eu vou pôr sem nota final, ficando a cargo de cada professor atribuir a sua nota final. Aqui eu vou carregar em salvar ou guardar. Lembrando que, para os utilizadores do G Suite for Education, vai haver uma outra opção, que é a integração do Google Meet no próprio Google Classroom. Ou seja, eu posso fazer reuniões online utilizando a plataforma do Google Classroom com funções de ligação direta ao Google Meet.
Vou carregar em salvar. E ainda temos, dentro das configurações, uma outra opção que é selecionar o layout, o template da minha página, da minha sala de aula. Então, há aqui algumas opções, como línguas, como matemática e ciências, artes, esportes e outros. Eu vou selecionar um tema mais genérico, uma vez que teremos a participação de vários docentes na mesma sala. E tenho, então, toda a minha sala configurada. Posso ainda, se quiser, selecionar uma fotografia para personalizar mais o meu ambiente. Posso selecionar uma fotografia, carregá-la, definir o tamanho, o enquadramento da foto. E selecioná-la também como tema mais personalizado da minha página. Relativamente, eu vou voltar, relativamente às configurações iniciais e fundamentais estão feitas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de seguir o canal e carregar no sininho para as próximas notificações. Obrigado e até a próxima.